Usar magia nesse mundo é algo comum, um lugar onde o status social é determinado pelo domínio da magia. No entanto, há um jovem diferente de todo mundo que desafia a ordem natural, pois ele é incapaz de usar magia, mas ele sobra no quesito de força. Numa casa no meio da floresta, longe dos outros humanos, um idoso chamado Regro Burneded vive uma vida tranquila com seu filho. Devido à sua juventude imprudente, ele adquiriu formas de combater o estresse, porém não é isso que parece quando seu filho chega arrancando a porta. Seu nome é Mesh Burneded, e esse acidente aconteceu porque ele tem muita força, e ao tentar consertar a porta, ele a quebra ainda mais. Depois o Mesh pergunta por que os treinos dele são físicos, mas seu pai prefere não dizer que ele é incapaz de usar magia para não magoá-lo. Regro está de saída, e relembra seu filho que enquanto estiver fora, ele nunca deve se aventurar na cidade. Apesar de Mesh dizer que não vai sair, ele não resiste à fome e vai correndo para a cidade. Chegando lá, ele vê várias pessoas usando magia para fazer coisas que podem ser feitas com as mãos. Ele fica muito empolgado e acaba amassando as moedas na hora de comprar comida, o que deixa o vendedor impressionado. E ao consertar todas as moedas, o vendedor fica em choque por causa de sua força, mas Mesh sai com a comida. O vento tira o capuz de Mesh e todos olham com espanto para ele, e ele fica sem entender o que aconteceu. É falado que Reniamis foi o escolhido como divino visionário, um aluno do segundo ano da Academia Mágica Easton, que é uma escola de prestígio. O escolhido é o melhor aluno durante um ano letivo. Além de ser promovido à nobreza, ele recebe muito dinheiro e também um emprego provisório no gabinete de magia, a mais alta organização jurídica. Um homem está torturando o outro por ter roubado, quando é interrompido por uma ligação avisando que há um rapaz sem identificação na cidade. Enquanto anda pela rua, Mesh esbarra num policial que está trabalhando bêbado e também está nervoso e indignado com seu trabalho. Para acalmá-lo, Mesh oferece seu lanche, mas ele simplesmente joga a comida no chão e pergunta o que será feito com o uniforme. Então Mesh rasga a roupa e diz que vai lavar e devolver para o policial, o que o deixa furioso. Nesse momento chega o policial Brad perguntando o que aconteceu. Ele percebe que Mesh é o rapaz sem identificação e vai em sua direção, mas Regro aparece levando seu filho e pede desculpa pelo ocorrido. Brad logo vê uma chance de promoção e usa uma magia, criando um pássaro para seguir os dois fugitivos. Já em sua casa, Mesh leva uma bronca e fala que não irá na cidade outra vez, e como punição, ele terá que repetir o treinamento da manhã. Mesh é um rapaz tão bom e educado que seu pai não consegue permanecer bravo com ele. Após Mesh sair, Regro vê o pássaro através da janela. Nessa hora os policiais chegam quebrando a parede perguntando onde está seu filho. Enquanto isso, Mesh está treinando mostrando toda a sua força sobre-humana. Com essa intensidade, 5 minutos foi o suficiente. Quando chega em sua casa, ele ouve a conversa pelo lado de fora. Brad fala que eles se livram daqueles que são inferiores e incapazes de usarem magia. É uma forma de fazer com que o mundo gire. Regro se recusa a dizer onde está seu filho e por causa disso é agredido. Ele se lembra do passado onde era humilhado por não saber usar magia muito bem, era desprezado por todos e pensou até em tirar a própria vida. Foi quando Regro ouviu um bebê chorando e foi até ele. Ao perceber que o bebê foi abandonado por não ter sido marcado, ele se identificou e sentiu que pela primeira vez alguém precisava dele. Dessa maneira, Regro prometeu que sempre seria um pai para aquele menino, então ele grita bem alto pro Mesh fugir. Assim ele é agredido novamente, e quando está prestes a ser morto, Mesh aparece dando um soco em um dos policiais. Logo em seguida ele rasga a roupa do outro mais uma vez e dá vários tapas nele até conseguir nocauteá-lo. Mesh diz que não fugiu porque seu pai é tudo o que ele tem. Brad usa uma magia que foi capaz de afugentar um dragão, mas Mesh fica bem tranquilo. A casa recebe um grande impacto, só que ele fica intacto, deixando Brad surpreso, pois Mesh deu apenas um tapa para se defender. Sendo assim, Brad faz um ataque ainda mais poderoso e Mesh dá apenas um tapa de novo. Os ataques continuam. Mesh defende usando um movimento suave como se estivesse jogando vôlei, depois faz malabarismo e dribles de futebol. Ele pega uma varinha e Brad se prepara para se defender de uma possível magia. Entretanto, o que ele faz é arremessar a varinha, fazendo um leve corte no rosto de Brad. Ele fica sem reação e foi ameaçado de morte se mexer com eles novamente, até o Regro fica impressionado. Brad decide fazer um acordo para deixá-lo sair impune. Ele quer que Mesh se matricule na escola de magia e se torne um divino visionário. Assim a sociedade irá aceitá-lo e Brad poderá usufruir da fortuna e prestígio que virá com isso. Regro não quis aceitar por ser uma proposta de um inimigo, mas se Mesh não concordar, eles serão caçados por todo o país. Dessa forma, Mesh aceita. Ele diz que quer fazer isso para eles viverem em paz, o que deixa seu pai muito orgulhoso. Assim, Mesh vai fazer o vestibular para entrar na escola de magia determinado a esmagar todos com sua força para mudar a ideologia desse mundo. Entrar na Academia Easton é tão difícil
isso que menos de 3% das pessoas que fazem o vestibular conseguem passar. Enquanto todos estão fazendo manutenção de varinhas e revisão de grimórios, Mesh está exercitando. Um membro da escola fica impressionado com a falta de compromisso dele, que está fazendo coisas que não tem nada a ver com magia. Atrás dele estão Brad e Regro, que fizeram uma cicatriz no rosto de Mesh igual a dos outros, e vão ficar de olho nele. Cloud Lute é o supervisor do exame de admissão da Academia Easton, o 7º melhor mago promissor daquele ano. Enquanto os outros estão o admirando, Mesh fica pensando no calor que ele sentiu ao sair do fogo. Lute faz uma magia para surgir assentos e folhas são colocadas nas mesas. Todos acham incrível, menos Mesh, que acha que ele poderia ter os levado para uma sala que já estava montada. E esses comentários incomodam um pouco o supervisor, mas ele nem está tão preocupado, pois acha que o Mesh não irá passar. Os participantes terão que dissipar a magia da prova e alinhar as perguntas. Regro e Brad ficam sem esperanças, mas Mesh perde a paciência. Ele quebra a caneta e pede para as palavras pararem de se mover. Assim elas param e ele é o primeiro a entregar a prova. No próximo teste ele fez parecer que estava fazendo a pedra flutuar. Para cada teste ele achou uma maneira de passar. O próximo teste é resolver um labirinto cheio de armadilhas e o tempo máximo é de 30 minutos. Então uma garota chamada Lemon e Vinny pede para eles trabalharem juntos, pois será mais eficiente, e Mesh concorda. No caminho, Lemon cai em várias armadilhas que são bem simples, e quando Mesh ouve gritos de pessoas, ele tenta correr, mas Lemon usa uma magia e o prende com algemas, dizendo que tem um certo motivo para fazer isso. Então Mesh se levanta e quebra as algemas, em seguida corre para o seu objetivo. Nesse momento aparece uma criatura atrás dela falando sobre patas e pernas, que não dá chance de Lemon usar magia. Ela precisa resolver o enigma, porém não consegue e por isso será punida. Mas quando está prestes a receber o golpe, Mesh aparece e a salva, nocauteando a criatura com apenas um soco. O tempo está quase acabando e Lute está feliz por não ver o Mesh. No entanto, todos sentem um tremor perto deles. Acontece que Mesh consegue quebrar as paredes de 1 metro de espessura e que são imunes à magia. Ele fez vários buracos para conseguir sair. Todos acham que é trapaça e mandam ele voltar para casa. Então Lemon revela que ele não teve culpa, já que Lute pediu para ela atrapalhá-lo. Dessa forma ela conseguiria passar no exame para ajudar sua família. E ela entendeu errado quando foi salva, porque o Mesh queria carregá-la por estar ferida, mas ela interpretou como se fosse um pedido de casamento. Depois Lute afirma que realmente mandou ela fazer isso, mostrando ser uma pessoa arrogante ao falar da pobreza da família de Lemon. Agora, para eles passarem no exame, tem que desafiar o supervisor, coisa que Mesh faz com facilidade quando quebra sua varinha mágica. E obviamente todos que viram essa cena ficam chocados, mas ele ainda se recusa a passar os dois. Então o diretor, o Albergue, aparece e diz que ele assumirá o exame a partir dali e depois terá uma boa conversa com Lute. Mesh é teletransportado para a Assembleia, onde vai acontecer a entrevista final. Ele fala que quer ser aceito na escola para ter uma vida pacífica, mas os membros falam que a resposta é muito simples. Depois ele confirma que salvou a garota, falando que sentiu que iria se arrepender se não tivesse feito aquilo. O diretor pergunta se ele tomaria a mesma decisão se ele tivesse que enfrentar algo muito mais poderoso do que ele. Então o Albergue faz um feitiço que transfere a alma do ente querido do alvo pro boneco, e se o boneco for atingido por uma faca, a alma nunca mais voltará. Mesh rapidamente parte pro ataque, só que dessa vez nada acontece. Com isso o diretor mostra ser muito mais forte do que ele. Então Mesh coloca em risco as próprias mãos para fazer a lâmina parar de descer, acreditando que o diretor não conseguiria manter o feitiço para sempre. O diretor acredita que os fortes proteger os fracos é uma obrigação nobre e acha que Mesh tem essa capacidade. Respondendo a outra pergunta, Mesh fala que se tivesse que lutar a sério com o diretor, ele o esmagaria com seu punho. E essa resposta deixa os outros revoltados. Dessa maneira ele passa no exame e Regro volta ao normal. No primeiro dia de aula, eles aprenderão o feitiço de abertura de fechadura. Porém o que o Mesh faz é quebrar o cadeado, deixando a professora furiosa. E do nada ele fala que Deus está morto. O aluno que está do seu lado quer distância dele, enquanto tem outro que olha com expressão maliciosa. Ao chegar em seu quarto, Finn não vê a porta, então ele descobre que Mesh é seu colega de quarto, apesar que já tem um ano que ele está na escola. Eles se apresentam e Finn nota que Mesh é normal, mas muda de ideia quando ele começa a falar os nomes de seus músculos como se eles fossem pessoas. Mesh pergunta como se tornar um visionário divino, e Finn explica que precisa coletar moedas de ouro nos testes, cursos, atividades extracurriculares e na vida escolar. Mas também tem as moedas de prata e bronze. Essas moedas são recebidas com base nas avaliações. Entretanto, é necessário ter notas altas para não ser expulso. Mesh gostou de Finn, então lhe oferece um profiterole, que acaba aceitando. Mais tarde, Mesh pede a vassoura de Finn emprestada para a aula do dia seguinte,
pois ele pegou uma bandana achando que era uma vassoura. No outro dia, eles vão aprender a voar. Eles precisam transferir magia pra vassoura e dizer voe, mas como era de se esperar, nada acontece quando o Mesh dá o comando. Aí aparece um aluno zombando do Mesh por não conseguir, então ele pisa forte no chão e faz a vassoura subir, só que o outro rapaz viu que ele trapaceou. Na hora de medir a velocidade, os dois fazem uma aposta de quem perder vai ter que fazer o que o outro mandar durante todos os anos na escola. O rapaz está confiante, pois ele já é experiente, mas assim que dá a largada, Mesh chega do outro lado bem rápido, deixando todo mundo impressionado com a alta velocidade. Mas o que aconteceu de verdade foi que ele arremessou a vassoura e logo em seguida pulou atrás dela, então ficou parecendo que ele voou. O rapaz vai tirar satisfação por ele ter trapaceado, e Mesh diz que não precisa dele cumprir a aposta, porque ele sente pena. Aí o amigo do rapaz aparece e pede perdão pela falta de educação. Ele tem fama de fazer vítimas no ensino médio. Seu nome é Lord Cavill e ele quer ser amigo do Mesh. A professora os interrompe, então Lord marca de encontrar com ele depois da aula. Após isso, o rapaz que perdeu a corrida é espancado. Finn conta que as pessoas têm medo do Lord porque ele é filho de um alto oficial do gabinete de magia, que é o órgão absoluto desse mundo. Por ele ter uma forte relação com o vice-diretor, quem se opõe a ele é expulso da escola. Depois Mesh mostra que sabe cozinhar. Ele esquece de se encontrar com Lord, que fica furioso. No dia seguinte, seu livro aparece danificado. Depois é perguntado a ele o que aconteceu com o encontro, e ele diz que estava fazendo profiteroles, deixando Lord bravo novamente. Lord fala que se Mesh fizer o que ele mandar, ele pode recomendá-lo para se tornar um visionário divino, e Mesh aceita sem pensar muito. Dessa forma, Mesh começa a fazer várias coisas. Seu livro foi rasgado novamente, então ele se senta com Finn e agradece pelas coisas emprestadas e já o considera como amigo, apesar do Finn recusar o pedido deles sentarem juntos. Depois o Lord joga água no chão de propósito e pede pro Mesh limpar, e ainda assim ele limpa sem reclamar, e limpa até demais. É o Finn que está rasgando os livros do Mesh, e dessa vez é pra ele queimar as roupas, só que ele diz que não vai continuar. Lord fica nervoso e usa magia em Finn para lhe ensinar a lição. Mesh, que está indo devolver o livro, presencia o espancamento. Ele pergunta o que está acontecendo, e Lord diz que está o educando. Mesh pergunta se ele está bem. Nessa hora, Finn revela que foi ele que rasgou os livros por sentir medo, demonstrando muito arrependimento. Lord convida Mesh para ir almoçar junto com o vice-diretor, porém ele não dá ouvidos e afunda o rosto dele no chão, dizendo que é ele que irá se desculpar. Os outros ficam impressionados, só que o Mesh exagerou e acabou desmaiando o queridinho da escola e prevê que é seu fim na instituição. Então o vice-diretor Farman aparece e diz que viu tudo, mesmo assim pede apenas pro Mesh e pro Finn se apresentarem na assembleia do conselho escolar. Esse tratamento é por causa do status social, e como o Mesh odeia essa estrutura, ele dá uma joelhada no rosto do vice-diretor. Ele diz que foi reflexo, além disso ele já está encrencado. E não para por aí, quando o vice-diretor vai usar magia, Mesh faz outro ataque e escava um buraco. Depois joga e o enterra lá dentro, restando apenas a cabeça. Assim como o vice-diretor pode expulsá-lo a qualquer momento, Mesh também pode enterrá-lo a qualquer momento. Quando ele está na assembleia, é informado que o gabinete de magia pediu sua expulsão. Mesh fez algo imperdoável, mas o diretor acha que eles não precisam de um mundo que só pune pessoas de bom coração. Ele também não concorda com esse sistema cheio de pessoas egoístas. O diretor viu que Mesh se importa com os outros, por isso ele faz questão que alguém igual Mesh se torne um visionário divino. E ao ouvir tanta informação de como se tornar um visionário divino, ele fica paralisado. Resumindo, ele precisa se sair bem nas aulas. Aí o diretor diz que vai dar um jeito no vice-diretor e no gabinete de magia. Assim, Mesh volta pro seu quarto e vê Finn já com curativo, e os outros alunos começaram a respeitar Mesh pelo que ele fez. No outro dia, ele é convidado por Tom Knowles a entrar na equipe de duelo pela Casa Adler. Esse rapaz é o melhor jogador e por onde passa chama a atenção das garotas. Já o Mesh é chamado de cabeça de cogumelo. Tom explica que esse duelo é o esporte mais popular do mundo, que é praticado em vassouras, e por isso Mesh recusa falando que não sabe voar. Mas de tanto insistir, ele fica sem saída. Então eles ficam prontos para a partida, com uma multidão de pessoas assistindo. A equipe que vencer a partida ganhará a moeda de prata. Enquanto todos estão no ar, Mesh fica no chão ressaltando que ele não consegue voar, causando a revolta da torcida que joga objetos nele. E esse foi o vídeo. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e fui! Agulho preto, Never City, go my shadow. Foragem, pop, mal, eu uso bigolaro. Baby, coach uma vez e também vai fraco. Endo suprime, roving, too velho. All no floor.